Sabe aqueles dias em que a gente acorda, mas que na verdade, se a gente pudesse, a gente não sairia da cama? E a maioria dos seus dias tem sido assim, não é verdade? Eu vou te contar nesse vídeo quais são os sinais de que você se perdeu de você mesma. Você já não sabe mais quem é você, do que você gosta, do que você faz. Muitas pessoas se perderam, no casamento, se perderam após um luto, como foi o meu caso. Muitas pessoas se perderam de si no trabalho. E eu vou te mostrar alguns sinais para você analisar. Será que eu me perdi de mim mesma? E vou te ajudar também a enxergar onde foi, quando foi que isso aconteceu, como foi que eu fui me perdendo de mim mesma, quando foi que você foi se perdendo de si mesmo. E vou te mostrar também o que você precisa fazer para voltar para sua essência, sabe? Aquela que Deus te fez verdadeiramente. Aquela que Deus fez, aquela mulher forte, determinada, decidida. Porque muitas vezes hoje, eu vou te falar como eu estava e eu tenho certeza que você está assim. A gente acorda, aí se a gente vai se encontrar com pessoas, a gente coloca a máscara para que ninguém veja o que a gente está sentindo, como a gente está quebrada, como a gente está destruída, como a gente está triste, infeliz. Agora, se a gente não vai encontrar com ninguém, e aí a gente desaba, a gente chora em casa, a gente olha no espelho, mas a gente não enxerga aquela pessoa como uma pessoa. A gente nem gosta da imagem que a gente vê, né? A gente não sente prazer em nós mesmos. Tudo na vida tá ruim. Tudo. Casamento tá ruim, maternidade tá ruim, o trabalho da gente tá ruim. Tudo, nada tá bom. E eu vou te mostrar alguns sinais que mostram como foi que você chegou aí, como que você está se perdendo e como que você chegou aí. E vou te dar no final 3 passos simples que eu apliquei na minha vida, que me tirou lá daquele lugar onde eu estava completamente perdida, onde eu realmente, eu já não sabia quem eu era. Eu fazia louvor na igreja, então assim, no dia do louvor, deixa eu colocar minha máscara, e aí lá fazia louvor, cantava, mas eu estava quebrada por dentro. Eu tinha clientes para atender como advogada, e aí existe um caso que eu gosto muito de contar para ajudar você a entender que você pode sair desse lugar que você está, porque eu consegui. Eu ia atender uma cliente logo após ter perdido a minha mãe. E aí eu coloquei a minha máscara. Deixa eu colocar a minha máscara para atender aquela pessoa. Atendi aquela pessoa lindamente lá no centro de Belo Horizonte. A pessoa foi embora. E aí quando eu fui embora, desci o elevador. E quando eu comecei a atravessar a avenida, eu desabei. Porque estava insuportável viver. Tava difícil, tava doído. Eu não conseguia nem respirar de tanto sofrimento. Isso a gente só fica nesse estado escondido, né? Porque para os outros a gente quer parecer forte. Porque ensinaram pra gente que mulher tem que dar conta de tudo. Mulher tem que dar conta de tudo. Mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então sofrer e ser essa mulher maravilhosa não dá, não. Ou você sofre ou você é maravilhosa. Então sofrer é escondido. Então a gente se disfarçava com o mundo, até porque também a gente não quer que ninguém tenha dó da gente, né? Eu não queria que ninguém tivesse dó de mim, sabe? Eu não queria que ninguém ficasse com pena de mim. Então eu me disfarçava, eu ia vivendo assim como uma atriz. Eu me sentia uma atriz dentro do meu sofrimento. E quais foram os sinais, né? Quais sinais de que você se perdeu de si mesma? Quando você vive no automático. Após a morte da minha mãe, que foi quando eu me perdi de mim mesma, eu estava vivendo no automático. Quando eu perdi a minha mãe, era como se eu estivesse numa avenida em movimento, sabe? Tudo passando rápido, tudo continuando. E eu ali, parada, completamente sem direção, sem saber o
quem era eu, para onde ia, o que eu queria. Eu me perdi dos meus projetos, eu me perdi de tudo. Eu não sabia mais nada sobre mim, sobre o que eu queria. Eu simplesmente queria sumir. Eu não tinha que estar ali. Então, se eu pudesse ficar na cama para sempre, era ali que eu ia ficar. Quando você já não sabe mais do que você gosta, esse é um outro sintoma. Isso acontece, né? Principalmente, às vezes, você se perdeu de você dentro do casamento. Então, quando você olha suas fotos do passado, antes de você conhecer seu marido, antes de você se casar, você vê que aquela mulher é completamente diferente da mulher que é hoje. E não é uma evolução positiva, nossa, eu mudei porque agora... Não, foi porque você foi sendo podada, né? Ah, esse batom que você usa aí não te deixa tão bonita, não. Por que você não usa um mais clarinho? Ou melhor, sem batom realça a sua beleza. Mas não era uma verdade. E aí você foi deixando de usar aquele batom, foi deixando de usar maquiagem, você gostava de usar calça jeans, ele falou, não, você fica melhor com essa saia longa de vestido, você já não usa mais calça jeans. Você foi perdendo contato com suas amigas do passado, foi perdendo contato, às vezes até com sua própria família, porque ele foi fazendo você se afastar de tudo que era importante para você. Às vezes uma simples escolha de uma comida num restaurante, né, num delivery, você já não escolhe, é ele que escolhe, sempre é tudo dele. O restaurante, as viagens, as coisas de casa, tudo é ele. Então você já não tem mais, você já não sabe mais o que você quer. Um outro ponto é quando você perdeu o prazer pelas coisas simples. Nada mais importa para você, nada mais. Se alguém te chamar para tomar um sorvete, não tem graça nenhuma. Deixa eu ficar aqui. Se uma música, não quero ouvir mais música. Talvez uma música que você gostava, não quero ouvir mais música, não quero mais nada. E assim você vai se apagando por dentro, sabe? Você vai se fechando, se fechando, se fechando. Um outro ponto é você estar sempre exausta, mesmo quando você não faz nada pesado. Você acorda cansada, tá tudo pesado. Parece que você está carregando, sabe, um saco gigantesco nas suas costas e você está sempre cansada. E o outro ponto é que parece que você está só cumprindo papel. Papel de mãe, papel de esposa, papel de funcionária lá naquela empresa que te oprime, que te desrespeita, que não te valoriza. Papel, até mesmo sendo dona do seu próprio negócio, os clientes te desrespeitam. Você não se valoriza, você não vende o produto no valor que deveria, porque você ouve o que os clientes querem, né? O valor tem que ser o que eles querem pagar, não o que você merece receber. E aí você está trabalhando para os outros, né? Assim, você é dona do seu negócio, mas você está sendo escrava do seu negócio, porque ele não está te dando lucro do jeito que deveria, porque você não se valoriza, porque você está cumprindo apenas papéis. Você está vivendo por viver, assim, sabe? Na verdade, você não vive, né? Você sobrevive cada dia. E como que você chegou até aqui? Quando eu passei por isso, foi após o luto. Porque a minha vida era viver a vida da minha mãe. Tudo durante 40 anos foi para minha mãe. Eu estudei para minha mãe, eu trabalhei para minha mãe. Tudo era para minha mãe. E não porque ela impunha, não. Isso são questões mais profundas que depois eu posso falar em outro vídeo, né? Que era um jeito que, como minha mãe sofreu tanto na infância dela, no passado dela, eu, né, quis tomar esse papel de salvadora da minha mãe, de retribuir, de compensar, na verdade, tudo aquilo que ela não teve, tudo aquilo que ela sofreu. Então eu tomei esse fardo para mim, entre aspas, né, para poder fazer a minha mãe feliz. E fui deixando minha vida de lado. Somente fui olhar para mim depois que eu terminei de construir a casa da minha mãe, deixei minha mãe, falei que minha mãe não precisava mais trabalhar, que eu sustentaria ela. Aí sim que eu fui tirar a carteira de motorista, comprar meu carro e pensar em casar. E você? Quando foi que você se perdeu de você? Será que você foi cuidando de tudo, de todos, menos de você? E cuidar de você não é simplesmente passar um batom, não. É cuidar da sua alma, cuidar das suas emoções, sabe? É falar não. Não, não quero. Não, eu não quero viajar para esse lugar, eu não quero ir na casa de fulano.
Eu não quero ir naquele restaurante, eu não quero trabalhar nessa empresa, eu não quero fazer essa função, eu não quero receber só isso. É falar, né, o que você quer e o que você não quer. Um segundo ponto sobre os papéis, né, que você foi acumulando os papéis de mãe, esposa, profissional e se esqueceu de você como mulher. A dor, né, do luto, que foi o meu caso, pode ser o seu. Talvez você perdeu uma mãe, perdeu um pai, perdeu um filho, uma filha, perdeu o seu marido, perdeu um irmão, uma irmã, uma amiga, e depois você se perdeu de você, porque aquela pessoa era tão importante para você que você e ela se completavam. E quando ela se foi, parece que você foi junto, porque foi assim que eu me senti. E também a rotina, sabe, te anestesiou. Você foi vivendo uma rotina, sabe, tudo no automático, que você já nem pensa mais no que você quer, o que você não quer. Você simplesmente vai vivendo. O que você pode fazer agora em 3 passos simples e reais que vão fazer você voltar para sua essência, voltar para você, para ser quem você é, quem Deus te fez? Anota esses 3 pontos e pratica. Começa hoje, agora, assim que você sair desse vídeo. Vai lá e faça esse exercício. Não espera amanhã não, faça agora. Primeiro, dê nome a esse vazio. No meu caso foi o luto. Eu me senti perdida de mim mesma. Como se minha mãe foi, eu fui também. A minha vida só tinha sentido quando minha mãe estava aqui. E você? Quando foi que você se perdeu de você? Quando você não disse aquele não naquele dia. Aí a partir daquele dia, aquelas pessoas começaram a abusar de você, a aproveitar de você? Quando foi que você se perdeu? Dê nome a esse vazio. Número 2, relembre a sua essência. Como que você era antes? Ou, quando você fecha os olhos, como que você queria ser? Sabe? O que você queria fazer? Essa é você na sua essência. Olha, Deus te fez forte, corajosa e Ele te chama pelo nome muito antes de você nascer, desde o ventre da sua mãe. E Ele veio, né? Jesus veio para que você tivesse uma vida e uma vida abundante. E se você está vivendo aí essas migalhas, você não está vivendo a vida abundante. Não é porque Ele não quer, não. É porque em algum momento da sua vida você se perdeu. E você precisa reconhecer isso, que é o 3º ponto, decidir recomeçar. E falar, não, eu não aceito mais viver assim. Hoje eu escrevi no status do meu WhatsApp uma frase que para algumas pessoas, elas me responderam falando que fez muito sentido, que elas praticaram isso na vida delas, outras curtiram. É falando assim, às vezes aquele conflito que você evita vai trazer a paz que você busca. Sabe o seu casamento que não tá legal? Aquela conversa difícil? É preciso. Porque somente após aquela conversa é que vocês vão ter paz. Que vocês vão ajustar a vida de vocês como casal. Sabe lá no seu trabalho? Aqueles abusos que você tem sofrido, enquanto você não der um basta, fala, ei, eu não quero que você fale mais assim comigo. Escuta, por que fulano que entrou depois foi promovido, depois fulano entrou e foi promovido e eu tô aqui há tanto tempo e não sou? Me fala o que eu preciso fazer o que eu não estou fazendo para eu não merecer ser promovida. Você precisa ter essas conversas difíceis e decidir recomeçar. Decidir que não dá para ficar nesse lugar, não, que você merece muito mais do que isso. Lembre-se, você não nasceu para viver essa vida de sofrimento. Você nasceu para viver uma vida abundante em todas as áreas. Existe um versículo que eu peguei aqui para você. Ele diz assim, lá em Salmo 116, 7. Volta, ó minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor tem sido generoso contigo. Esse é um convite de Deus para você, para que você volte a ser quem você é de verdade. Volte a ser quem Deus te fez. Chega, sabe? Diga basta. É preciso, olha,
Tudo na nossa vida é a partir de uma decisão. Tudo. A sua vida tá do jeito que tá, foi por causa de uma decisão. Ainda que inconsciente, mas foi, né? Ainda que você foi levado, mas você decidiu. Agora você vai decidir o que você quer, claramente. E o primeiro é, não quero mais continuar desse jeito. E aí você vai decidir, eu quero voltar para minha verdadeira identidade, o que eu sou. Você é a filha do Deus Altíssimo, você é a imagem e semelhança do nosso Senhor. Depois, o que eu quero, o que eu realmente quero? Eu gosto de ficar com esse cabelo longo ou eu gosto de cabelo curto? Falaram que meu cabelo longo é bonito e que o curto não me deixa bem e eu acabei ouvindo a opinião dos outros, mas quando eu olho minhas fotos do passado, eu gosto de mim com cabelo curto. Eu gosto de mim com aquelas roupas, eu gosto de mim com maquiagem, eu gosto de mim sem maquiagem. Às vezes você usa maquiagem e você não gosta de maquiagem. Você passou a usar por causa dos outros, né? A vida foi te levando, né? Foram decisões conscientes suas. E aí você vai voltando aos poucos para a sua essência, para quem você é. O seu brilho, ele não foi perdido, ele só está escondido, sabe? Atrás de todas essas circunstâncias que têm acontecido, que você tem vivido na sua vida. Se você sentiu que esse vídeo é para você, que ele fez sentido, não ignore. Escreva, sabe, lá nos comentários, para eu saber que você passou aqui, assistiu até o final. Eu decido voltar para mim. E compartilhe esse vídeo com aquela mulher que você sabe que está precisando voltar para ela mesma. Compartilhe com o homem também, porque homens também sofrem, apesar de eu falar mais para mulher aqui, mas às vezes tem um homem precisando ouvir essa mensagem. Se inscreva no meu canal e curta esse vídeo, porque você curtindo esse vídeo, o YouTube vai entender que ele é importante, que o assunto é relevante e vai compartilhar para mais e mais pessoas. E ative o sininho, porque toda segunda e quarta-feira tem vídeos que vão ajudar você a voltar para você. Então é isso. Um beijo no seu coração. Agora eu vou lá, né? Pintei minhas unhas, agora eu vou lá limpar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.